Eu vou abrir e te chamo. Tá? Pessoal, boa noite para vocês. Né? Então, nós vamos começar aqui a apresentação da professora Viviane Bichal. Ela é diretora da DAI, né? E é também professora aqui da Escola de Engenharia. Ela veio também com a Micheline, né, que trabalha lá também na diretoria, e elas ambas vão fazer essa apresentação para vocês muito importante sobre o ENAD. Né? Nós precisamos pensar cada vez mais no ENAD aqui no âmbito da Escola de Engenharia, como as escolas privadas o fazem. Né? A gente tem que dar muito valor para fazer uma boa prova do ENAD. Né? O evento está sendo gravado, tá? Exatamente nesse âmbito aqui que eu estou nele. Depois a gente vai colocar isso disponível no link da escola. Tá? Eu imagino que você vai fazer uma apresentação, né? Depois a gente pode abrir para algumas perguntas. Né? Então, agradeço aí a professora. Né? Então, boa noite a todos. Né, o professor Luiz, então, já me apresentou. Né, eu sou professora aqui da Escola de Engenharia, do Departamento de Engenharia Química. Estou na diretoria de avaliação institucional. Micheline é pedagoga da diretoria, já está lá há muito tempo, né, e veio também falar sobre o ENAD com vocês. Então, a gente espera dar uma visão do que é o ENAD. Eu sei que vocês já estão envolvidos aí no processo, né, mas o ENAD é muito importante para a UFMG, então, por isso que a gente vem falar com vocês, esperando assim, o envolvimento de todo mundo. E a gente está à disposição também para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Bom, o que a gente quer é apresentar o ENAD aqui, falar da importância, a importância para o aluno, para o curso, para a UFMG, apresentar o cronograma e a dinâmica do processo aqui, alertando para os cuidados que vocês devem ter. Então, o que é o ENAD? O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O ENAD ele é estabelecido, é o MEC, né, que realiza o ENAD através do INEP. E ele é um componente curricular obrigatório para os cursos de graduação do país. Então, o que é ser um componente curricular obrigatório? Se o aluno estiver, se o estudante estiver naquele ano avaliativo do ENAD, naquele ciclo, né, então, esse ano são as engenharias e cursos da saúde, ele precisa ter, no seu histórico, na sua integralização, a realização do ENAD. Então, se ele não tiver isso, é como se fosse uma disciplina que ele não cumpriu. Tá? Então, precisa estar no ENAD. Ou você foi dispensado, porque aquele não é seu ciclo de avaliação, ou você prestou o exame de ENAD e está ok com o INEP, com esse componente curricular obrigatório. Então, é como se fosse uma disciplina. Algumas disciplinas vocês podem ser dispensadas por algum motivo. Então, no caso do ENAD, é a mesma coisa. Se não for seu ano de avaliação, você pode ser dispensado. Senão, você tem que cumprir esse componente curricular. Tá? Quem faz? Né, todos vocês já foram inscritos, né, todos os alunos que tinham expectativas de integralizar até o meio do ano que vem. Então, quem quiser colar grau no final do ano ou no meio do ano que vem, né, tem que fazer. Ou todos os alunos com carga horária integralizada acima de 80%. Né, na verdade. Então, se tiver acima de 80%, foi inscrito automaticamente. Quando vocês entraram aqui na UFMG, vocês prestaram o ENEM, né, concorreram a uma vaga através do SISU, numa instituição aqui, num curso de engenharia, um dos melhores do país, né, com todo esforço, com todo empenho, e fizeram esse exame, tiraram uma nota para conseguir essa vaga. Agora, como concluinte, vocês vão dar uma resposta também. Vocês vão fazer o ENAD, que é um indicador, ele serve para o INEP até hoje, né, como indicador da qualidade do curso e da instituição. Na verdade, eu não sei se vocês viram a divulgação do ENAD esse ano, né, o ministro até falou que vai estudar, divulgar os resultados individualmente, etc., que o Ministério está pensando nisso. Mas, por enquanto, o ENAD ele é para avaliar o curso e não o aluno, tá? Individualmente. Então, agora seria a hora assim, de você dar a resposta. Olha, eu fiz o ENEM, eu cursei aqui, agora o que eu vou dar como resposta? Qual foi minha formação aqui na UFMG? Como é que está meu curso aqui na UFMG? Esse resultado, gente, tem impacto na matriz orçamentária nossa,
Tá? Então, a nota dos cursos compõe a matriz orçamentária. Quanto que a UFMG vai receber de orçamento? Porque há um fator de eficiência, né, de qualidade, que tem um peso. Então, uma universidade que tem bom desempenho, que apresenta bons indicadores, consegue mais recurso. Então, numa época que a gente está vivendo, né, é importantíssimo que a gente tenha esses indicadores de qualidade bem positivos, bem favoráveis. Outra coisa que dá visibilidade, né, e accountability, né, prestar conta para a sociedade. Então, a gente tem divulgação através de jornal, revista, rádio, muito intensa. Vocês devem estar ouvindo sobre o ENAD no ano passado. E também há ranqueamento dos cursos, né? Então, não sei se isso é bom ou ruim, mas isso acontece. Tá? Então, por exemplo, lá no ENAD 2017, que foi quando as engenharias prestaram o ENAD a última vez, o que sai no jornal, né? Por exemplo, apenas 5,9% dos cursos avaliados no ENAD conseguem nota mais alta, que é conceito 5, conceito máximo. Tá? A UFMG ficou muito bem, né? Mas é isso que sai. Assim, um conceito 4 e 5 seriam conceitos muito bons. Tá? Mas o que sai na mídia é isso, né? Quem atingiu mais alto, onde que a gente está nisso. E aqui, né, no boletim, por exemplo, da UFMG, a gente divulgou que o ENAD 2017 indicou o melhor desempenho geral da UFMG, porque os cursos obtiveram melhor nota, comparada à outra edição de 2014. O ENAD ele quer aferir o desempenho dos estudantes em relação às diretrizes curriculares, né? Então, em relação a conteúdo, na verdade, conteúdo, habilidade e competência. Tá? Então, habilidade para se ajustar às exigências decorrentes da evolução do conhecimento, competência para compreender temas exteriores do âmbito específico da sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e outras áreas do conhecimento. O ENAD ele surgiu por causa dessa lei dos sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, de 2004, e ele tem alguns indicadores. Então, eu vou falar dos indicadores para vocês perceberem o impacto que vocês têm em todos os indicadores do curso e da instituição. Tá? Então, a gente tem conceito ENAD, DD, CPC e GC. Quando a gente tem indicadores insatisfatórios, resulta uma visita em loco. Então, tem cursos... Na UFMG isso não acontece, né? Não aconteceu, porque eu tenho notícia, né? Assim, de ter indicador insatisfatório e ter que haver visita. Há curso que recebe visita porque não faz ENAD, porque não tem EDC, não está previsto prova do ENAD para aquela área. Tá? Então, o que é o conceito ENAD? O conceito ENAD é esse que foi recentemente divulgado em relação ao ano passado. Tá? É o desempenho dos estudantes na prova do ENAD. Então, o primeiro conceito que é divulgado é o desempenho de vocês na prova. Ele está relacionado à média das notas na questão de formação geral, mais a média das notas nas questões de componente específico. Então, a prova é composta por esses dois componentes. Como é que está o UFMG? Né? Como é que foi em 2017? Engenharia ambiental ali teve conceito 5. Né? Se a gente olhar aqui, aqui conceito máximo. Na região sudeste, foram avaliados 28 cursos. Engenharia ambiental ficou aqui entre os 12, tá? Que tiveram conceito máximo. Então, está assim, no top 10% da região sudeste. Tá? Então, ficou com esse conceito, 4,53, né? Todos os cursos que ficam com nota 3,95 a 5 vão para conceito 5, faixa no ENAD. Aqui, o curso de Engenharia Civil também, né, ficou com conceito 5. Então, ficou entre os 14 da região, foram na região sudeste 277 cursos, 14 receberam conceito máximo. Tá? Então, isso aqui é a porcentagem, né? Está no top 5,1% da região. Aqui eu apresentei os cursos de engenharia que vão fazer ENAD esse ano. Né? Para controle e automação teve conceito 4. Não é? Eu voltei? Isso, tá bom. Ficou aqui, olha, no Sudeste, 115 cursos, entre os só tiveram 16, tiveram conceito 4, então está ali também nos 3,9% da região. Só um curso teve conceito 5. Produção também ficou com conceito 5. Entre os 15, foram 303 avaliados na região sudeste, 15 cursos tiveram conceito máximo, tá? Essa aqui foi a nota contínua. E aqui, elétrica, né? Elétrica está errado aqui, né? Ah, não, desculpa, está certo. Está certo.
Aqui foram 10 cursos com conceito máximo, está no 5,1% também. Tá? Engenharia mecânica também ficou com conceito máximo, conceito 5. Só 5 cursos na região sudeste tiveram esse conceito, dos 163. Engenharia química também, 6 cursos tiveram conceito máximo na região sudeste, dos 71 avaliados. Tá? Também ficou com 5. Então, esse é um indicador muito importante, porque é o primeiro também que é divulgado, e ele está relacionado exatamente ao desempenho na prova. Tá? As questões de formação específica e formação geral. Então, aqui eu só apresentei, né, vocês podem achar o curso de vocês aí, o conceito ENAD faixa, aqui o ENAD contínuo, né, o que é divulgado normalmente é esse faixa, tá, para os cursos. Marquei aqui os que vão fazer ENAD esse ano, e aqui a posição no país. Tá? Aqui, então, por exemplo, elétrica foi segundo lugar de 365. Tá? Então, só um ranqueamento em termos de notas do ENAD no país. Então, nossos cursos estão muito bem. Né? As engenharias da UFMG ficam mais ou menos no top 10% dos cursos do país. Tá? Então, a gente quer manter isso. É bom, né, ver o resultado assim. O conceito ENAD aqui, uma série histórica dos cursos, aí vocês podem localizar também. Tá? Desde 2005, né, tem curso, por exemplo, ambiental, começou a prestar em 2014, prestar o exame em 2014, 2017, teve 5 nos dois ciclos avaliativos. Né? E vocês podem localizar. Tá? Civil teve uma variação aqui, mas vem mantendo um 5. Controle de automação foi 5, depois foi 3, passou para 5, foi 4. Né? Depois vem produção aqui, 5, né? 4, depois 5 de novo e 4. Né? E aí vai, engenharia química, que é o meu curso aqui, ó, foi 5, 5, depois 4, depois 5 e 5. Então, a gente tem ido muito bem. O conceito 4 é um conceito muito bom também. Tá? Então, é só para a gente avaliar a série histórica. É uma maneira de avaliar também. Tá? Não quer dizer que, assim, às vezes, a prova de um ano pode ser mais difícil em relação à prova de outro ano. A gente pode ter menos cursos que atingir o conceito máximo numa dada edição do ENAD. É só uma maneira de olhar, mas não é uma maneira fiel de comparar. Tá? Um outro índice, né, é o IDD, é o Índice de Diferença de Desempenho Observado e Esperado. Tá? Esse índice ele relaciona a nota do ENAD com a nota do ENEM. E ele, né, por conceito, ele tenta reconhecer o valor agregado pela instituição ao aluno. Então, é um conceito mais complicado para a gente, porque a gente tem um SISU muito concorrido. Né? Então, a gente tem alunos que entram com notas muito altas no ENEM, né? E depois eles têm que fazer a prova e, pelo menos, manter aquela nota alta. Né? Então, é uma diferença entre o desempenho nas duas provas. Né? E a gente tem que lembrar que no ENEM vocês tinham motivação de conseguir a vaga, né? E no ENAD agora vocês têm que ter motivação de defender o curso, né? De defender o FMG. Tá? Então, por isso que é tão importante ir bem na prova do ENAD, porque a prova do ENAD também vai impactar no IDD. Então, vocês veem, instituição concorrida como a nossa, e assim há outras discussões, né, em torno do IDD, né? Mas o fato é que a gente acaba ficando com o IDD mais baixo. Tá? Isso é geral para as instituições públicas federais, especialmente para as instituições mais concorridas. Então, há um impacto nisso aí. Então, se a gente tem ENAD ruim e a gente tem ENEM alto, aí a gente fica muito mal no IDD. Né? Então, assim, mesmo indo bem, a gente já fica com o IDD que já nos prejudica no cômputo final. Outro indicador é o CPC. Esse sai só ao final do ano. Então, a gente teve o ENAD e IDD divulgado agora do ano passado, e em novembro a gente deve ter o CPC. O CPC é o conceito do seu curso, conceito preliminar de curso. Tá? Ele avalia os cursos de graduação e ele é formado pela avaliação do desempenho na prova, pelo IDD, que é aquele conceito, né? E por alguns insumos referentes a condições de oferta. Né? Então, corpo docente, infraestrutura e recurso didático-pedagógico, né? Relacionado ao questionário do estudante, que vocês devem ter preenchido. Quem não preencheu ainda? Não. Então, tarde demais para falar. Então, aqui, ó, esse aqui é a última edição, o ENAD 2017, como é que a gente ficou. Tá? Então, o conceito ENAD, o IDD e o CPC. Nosso CPC ele convergiu para 4. Tá?
nós tivemos ENAD ótimo, né? Ótimo, e o CPC também. Assim, se a gente comparar com outras instituições, nós estamos no topo de qualquer maneira. Tá? Mas daí a importância de uma prova boa, né? Para a gente cair num CPC 4 ou 5. O índice geral de curso é um outro indicador de qualidade, que ele é da instituição, ele é da UFMG. Então, o CPC também entra aí, por isso que é importante demais, repito, né, fazer um bom ENAD. Tá? Esse cálculo ele é anual, ele considera a média dos CPCs do último triênio. Então, a cada ano, né, o que é mais antigo sai do cálculo e é atualizado com os últimos cursos que fizeram o ENAD. Tá? Então, ele é uma medida ponderada, você tem o conceito CPC dos cursos, o conceito da CAPES de mestrado e doutorado, ponderado pelo número de matrículas, né, proporção de número de matrícula em cada um desses níveis de ensino. Então, a UFMG, se a gente colocar aqui, ela saiu em terceiro lugar em termos de IGC. A gente é máximo, conceito máximo 5. Né? Há um ranqueamento, se a gente colocar o contínuo, né, vem a Unicamp, vem aqui a URGS e depois vem a UFMG, tá? O Rio Grande do Sul, né, depois a UFMG. E se a gente observar o conceito de graduação, olha, o nosso conceito de graduação é maior do que o primeiro e segundo lugar. Tá? Então, assim, há uma inversão aqui, porque entra também o conceito mestrado e conceito doutorado e também a ponderação de número de matrícula. Então, na composição, a gente fica em terceiro lugar em valor contínuo, mas atinge valor máximo. A UFMG tem sido IGC 5 desde que começou a calcular. Né? Então, a gente tem que manter isso aqui. Tá? E o CPC e o IGC eles têm impacto também na matriz orçamentária, como eu já falei. Como é que o discente participa? No CPC, como é que vai ser a conta para compor esse indicador? O conceito ENAD, que é a prova, é 20%, tá? Do total. O IDD ele tem um peso grande, 35%. Aqui, as questões do questionário que vocês responderam têm 15%, né? Que questões sobre infraestrutura, organização didático-pedagógica e oportunidades, como a instituição ampliou a oportunidade profissional para vocês. Nesses outros aqui, a FMG é sempre máximo, que é número de professor com dedicação, número de professor doutor, número de professor mestre. Então, aqui a gente garante, né? E o 70% é por conta do discente. O questionário vocês já preencheram, mas vai ter 15% de impacto na nota. Então, espero que tenha sido um bom preenchimento de questionário, né? Porque pesa bastante. Porque a gente espera assim, que tenha assim, respostas que sejam justas, né? A gente tem críticas, mas que sejam justas mesmo ali no questionário. Tá? A gente tende a ter alunos na UFMG mais críticos do que os outros, e isso faz parte até da formação que a gente espera que vocês tenham. Né? Então, esse questionário vocês já preencheram, né? Quem estiver assistindo não tiver preenchido, lembrar que é obrigatório. Então, não adianta ir fazer a prova e não preencher o questionário, fica irregular e não há justificativa para não preencher. Ele vai ficar irregular até o INEP regularizar a situação. E o peso, então, de 15%. Vou passar mais rápido sobre isso, porque vocês já preencheram. Né? Vocês preencheram uma parte sobre o questionário socioeconômico, e uma parte sobre essas questões didático-pedagógicas. Né? Então, foram várias perguntas que vocês responderam. Vamos ver como é que a gente sai aí. A composição da prova. A prova são 10 questões de formação geral, né? São 2 discursivas e 8 questões de múltipla escolha. Tá? E componente específico são 30 questões, sendo 27 questões de múltipla escolha e 3 questões discursivas. A gente não costuma fazer muita prova de múltipla escolha aqui na engenharia, né? Por isso que é bom conhecer a prova, ver o formato, como é que é a abordagem normalmente. A gente faz mais questão discursiva, então é bom conhecer como é que é abordado, como é que os conteúdos são abordados na prova. Tá? E depois um questionário de percepção da prova, que é claro que não vai entrar no cálculo, é só ao final da prova vocês respondem: a prova foi o tempo suficiente, as questões abordaram conteúdos que eu conhecia. São várias questões mais para o INEP ter elementos para fazer uma análise daqueles cursos. E aqui está a ponderação, né, das notas, né, quanto que vale cada componente aqui. Aqui só um relatório da instituição para
para as engenharias que vão prestar o exame, né? Então, aqui em marrom, o Brasil, e aqui as notas que a gente alcançou em termos de média geral. Tá? Então, para os cursos de engenharia química, mecânica, né? Então, está comparado aqui. Tá? Então, a gente está com notas realmente bem superiores em relação à média do Brasil. A gente teve isso na última edição. Acho que isso aí também, né, é motivo de orgulho depois, quando divulga, né? É muito bom vir falar dos cursos de engenharia e como é que é bom o nosso desempenho. E para mostrar para vocês, né, só para ilustrar algumas questões, né, eu acho que é importante vocês conhecerem a prova mesmo, né, acessarem o site do INEP, talvez o coordenador disponibilizar os links com as provas. Mas aqui um exemplo de prova aberta de formação geral. Né? Então, tem uma questão aqui sobre... que conta aqui uma história, tem sempre uma contextualização. Então, as provas do ENAD, vocês vão ver que tem muito texto que contextualiza, tá? E a prova é grande. Então, a parte de contextualização, vocês podem até ler mais rapidamente e não se prender tanto. Vai direto ao que vai ser perguntado. Tá? Porque, às vezes, o texto é longo e a gente pensar em tantas questões, cada uma com uma contextualização, é muita coisa. Então, leiam mais rapidamente, vocês sabem avaliar, né, o que é mais importante e vá para a questão mesmo. Né? Então, aqui, no final, né, depois desse texto, fala sobre a Himalaia, e aí pede que, a partir dessas informações, redigir um texto dissertativo sobre o significado da premiação, né, que ela obteve na luta pela igualdade de gêneros. Então, pede para fazer esse texto, são 2 perguntas, né? Direito dos jovens à educação formal e relações de poder entre homens e mulheres no mundo. Então, tem o padrão de resposta, lá no site do INEP, tem os padrões, lá você pode abrir e ver, mais ou menos, para vocês terem ideia do que tem que ser abordado. Então, aqui, né, quem corrigiu a prova, acha que ele tinha que contemplar algum desses aspectos que está aí. Né? No item A, por exemplo, todo cidadão tem direito à educação com base no texto da Constituição Brasileira, direito à educação apoiado no Estatuto da Criança e do Adolescente, e outros que vocês lembrarem. Aqui, uma outra questão aí fechada de formação geral, né? Questão objetiva, sobre grafite. Né? Então, primeiro fala, de novo, lá, um texto sobre o que é o grafite, que é uma expressão da arte, etc. Né? E aí ele fala, considerando a figura acima e a temática abordada no texto, lá, onde... Né, quais afirmativas são verdadeiras. Então, eles colocam umas assertivas aqui e você tem que marcar quais são verdadeiras. Uma outra eu coloquei aqui de engenharia química, né, mas é uma questão até de fenômenos de transporte, acho que todo curso faz, né, ou quase todo faz aqui, acho que toda engenharia faz. Né? Então, para a engenharia química, caiu uma questão de condução, através de uma parede e tal. Então, ele pergunta também aqui... Aqui ele tem a contextualização, mas aqui tem que ler o enunciado mesmo. Mas ele pergunta como é que é o fluxo de calor, pede para fazer um esqueminha aqui do fluxo, né, e depois calcular baseado em resistência e tal. Vocês já devem ter visto isso aí em fenômenos, né, em condição de calor. Então, o que era esperado? Uma figura esquemática desse jeito, e depois, né, tinha que fazer umas suposições para fazer o próximo cálculo também. Tá? Então, tem que tentar ser redondinho nessas questões discursivas para tentar abordar o máximo que seja consistente também com a questão. Um outro tipo de questão objetiva, né, essa aqui é objetiva, é essa que está vendo, um texto também aqui, um texto grande, falando de processo de coagulação e floculação. Né, isso também podia cair na ambiental, por exemplo. E aí ele traz 2 assertivas. Né? Ele faz essa afirmação e fala por que essa outra. Então, essa também sempre costuma cair questões desse tipo. Você tem que avaliar se uma é verdadeira, se a outra é verdadeira e se uma tem realmente relação com a outra. Tá? Uma dica é essa aqui, buscar provas das edições anteriores e seus gabaritos para conhecimento do formato e abordagem. E aí tem o link, né? Essa apresentação vai ficar disponível para vocês baixarem e dar uma olhada nisso. Tá? Fazer uma simulação. A simulação é para vocês conhecerem a abordagem. Como é que é abordado na prova? Né? Esses conteúdos que vocês já viram aqui, porque, às vezes, a abordagem é diferente. Essas são as fases as principais fases do ENAD. Primeiro, já foi divulgada a legislação, né? O edital. Tem o edital que é importante ler, não é muito interessante ler, mas é importante ler. Né, para conhecer quais são os deveres que você tem em relação
ao exame, né, os procedimentos, o que pode acontecer em vista de algum problema, o que você tem que fazer, né, quais são os caminhos que você tem que tomar, está tudo no edital. As inscrições aqui já aconteceu, a gente está na fase de preencher o questionário, né, mas vocês já preencheram, e vem a prova do ENAD, tá? No dia 24 de novembro. Né? O ENAD, então, é obrigatório, tem uma portaria 840, fala dessa obrigatoriedade. Então, não há como colar grau sem estar com o ENAD em dia. Tá? Por isso, também não é possível antecipar a colação de grau antes de sair o relatório de regularidade, porque isso aí é por lei, né? A gente não pode fazer isso. O edital 43 ele fala que o ENAD é composto por esses dois instrumentos, prova e questionário. Então, se alguém não tiver preenchido o questionário, tem que fazer isso. Se tiver alguma alteração no controle acadêmico, por exemplo, o aluno resolveu trancar a matrícula, fez trancamento total, abandonou o curso, aproveitou a disciplina, que é antecipado, de toda forma, tá? Ele tem que prestar o exame. Então, vamos supor, abandonou o curso, se ele não for lá fazer o ENAD, se ele resolver retomar, ele vai ficar irregular perante o ENAD, ele vai ter que resolver a situação dele. Tá? Então, não existe assim, condição, depois do aluno inscrito, dele não fazer a prova. Então, é um componente curricular, ele tem que, para participar da colação de grau, ele tem que estar com a situação regularizada. Essa é a portaria normativa 840, então, tem o link aqui para ela, né? É a responsabilidade, aí ela imputa aos estudantes a responsabilidade de verificar seus dados, né? Então, essa portaria ela tornou o estudante mais agente assim, do ENAD, com mais responsabilidades em relação ao ENAD. Tá? Então, preencher o cadastro do estudante, preencher o questionário, consultar o local de aplicação da prova a partir de 8 de novembro. Né? Se o estudante tiver dupla graduação, se estiver fazendo engenharia aqui e um outro curso em outra instituição, ele tem que escolher, né? Tinha que escolher até 1º de outubro, já passou esse aqui também, né? Então, não tinha jeito. E tem que ler e tomar conhecimento do edital do ENAD. Tá? Eu vou pedir para a Micheline continuar, que ela vai falar um pouco dos procedimentos do aluno, né? E depois, se vocês tiverem perguntas, ao final a gente responde. Boa noite, gente. Tudo bem, né? Vou passar aqui. É só para vocês terem um pouco mais de conhecimento de algumas coisas, rapidamente, tá? A prova vai ser realizada no dia 24 de novembro. A gente tem que lembrar que é um domingo. Então, vocês têm que pensar no deslocamento de vocês, né, até o local da prova. Vocês têm que pensar na alimentação. Leiam o edital, é chato, a gente sabe, mas tem o item 16 e o item 17, que é importantíssimo para os alunos, para os estudantes que vão prestar o exame. No item 16, falam todas as obrigatoriedades que vocês têm para poder fazer a prova. No item 17, fala a respeito de eliminação. Como é uma prova que tem um edital publicado, ele também elimina. Tá? Então, se vocês forem lá fazer a prova e não seguir as orientações do MEC, vocês também podem ser eliminados. Sendo eliminado, não pode colar grau até que o INEP libera a situação de vocês. Tá? Aí a gente pede para olhar com antecedência no trânsito. Belo Horizonte é uma cidade que está com muita coisa cultural no domingo. Então, às vezes acontece que eles marcam a prova de vocês lá do outro lado, né, da cidade, perto da feira. Vocês vão ter problema com o trânsito. Então, pensa direitinho nisso, observe lá o que está acontecendo dia 24 de novembro e antecipem, né, o melhor possível o deslocamento de vocês. Atraso não é justificativa de perder prova. Então, eles não liberam isso. Tá? A divulgação do local de prova, como a professora Viviane falou, é a partir de 8 de novembro. Então, a partir de 8 de novembro, vocês têm que entrar no sistema que vocês já devem ter acessado, porque a maioria já respondeu, né, o questionário, e verificar o local de prova e imprimir esse documento, tá, para levar. Tem que comparecer no dia da prova, no horário especificado, né, que é meio-dia, meio-dia vai abrir o portão. Então, é igual o Enem, 1 hora fecha, e fechou, não entra mais ninguém. Tá? Acho que vocês têm experiência disso. A gente pede para levar a caneta de tinta preta e o documento oficial com foto, tá? Para poder entrar. Como eu falei sobre eliminação, por exemplo, óculos escuro gera eliminação. Então, evitem levar no dia da prova esse tipo de documento. Tá? Só um minutinho que a gente vai abrir para a pergunta. Tá ok? Eu insisto, leiam o edital, pelo menos essas duas partes, que assim, é sobre obrigatoriedade e eliminação. É muito importante vocês se prepararem para isso. Tá? Divulgação do relatório de regularidade. A professora Viviane começou a falar sobre o relatório de regularidade,
para vocês poderem colar grau, né, vai ser agora, depois do dia 2 de janeiro, que é o dia que sai o relatório, ou até o primeiro semestre do ano seguinte, do ano que vem, né, de 2020, o nome de vocês tem que constar nesse relatório. Tá? Ele é divulgado a partir de 2 de janeiro, a gente divulga para os coordenadores de curso, e aí eles podem preparar a colação de grau de vocês. Aluno irregular, aquele aluno que não fez a prova, não respondeu o questionário, não cola grau. Tá? Então, muita atenção com isso. A professora Viviane já falou um pouco sobre o questionário, mas se alguém ainda não tiver preenchido parcialmente, né, ou ainda não tiver preenchido, tenha atenção com o questionário, responda assim, com seriedade as questões, porque está avaliando o curso de vocês, o diploma de vocês, né, a universidade de vocês, então, a nossa universidade. Faça da melhor maneira possível. Aqui é o sistema do INEP, né, acredito que todos já conheçam, né? Nesse link aqui do portal, aqui tem todas as informações, aqui tem os relatórios, tem as provas e gabaritos para quem quiser ter acesso. Tá? Para acessar o sistema tem diversas maneiras de acessar, tem um outro link, que é esse aqui de cima, esse link, enad.net.gov.br. Vocês caem nessa página, onde vocês já fizeram, né, o primeiro acesso. Se alguém ainda tiver com algum problema para acessar, entre em contato com a gente, depois que a gente orienta de como que faz para solicitar o MEC, porque a DAI, a gente orienta os cursos, né, em relação do ENAD, e orienta vocês, os alunos também, mas nós não temos domínio desse sistema. Então, qualquer problema que vocês tiverem em relação ao sistema, tem que contactar diretamente com o INEP. Tá? Aqui é a parte de alterar a senha, acredito que todo mundo já acessou. Vou passar aqui mais rapidamente, que acredito que todos já tenham conhecimento disso. Tá? A autenticação do ENAD, a parte do login, que é a mesma parte da coordenação para acessar o sistema. Aqui é o ambiente do estudante, que tem todos os passos, né, o cadastro, informação do curso, atendimento especializado, que teve um período para poder fazer essa solicitação, específico por nome social, e o questionário, que tem a data de fechamento. Aqui ainda falando do cadastro, né, toda o procedimento, né, do ambiente. Todas as etapas do ENAD, dá aqui deu tudo certinho, aparece aqui uma tela de sucesso para vocês, né, darem um OK. Aqui o questionário do estudante, né, como eu falei, é obrigatório, e ele tem que ser preenchido completamente. Se ficar faltando parte, se vocês preencherem parcialmente, vocês ficam irregular. Então, se tiver parcial, volta lá e termina de preencher. Tá? Aqui, nesse exemplo mesmo, está dizendo que as questões não precisam ser preenchidas completamente para poder finalizar, né, para vocês voltarem, no caso, no questionário. Aqui é o cartão de inscrição. Quando terminou de preencher o questionário, apareceu uma tela assim, né, informando os dados. Esse exemplo que eu peguei no curso que a gente fez, apareceu a data de 2018, mas eu acredito que já esteja atualizado, né? Já estamos em outubro, então acredito que já esteja certinho. Aí, quando vocês forem verificar o local de prova, vai aparecer outra tela dessa, e aqui tem um botão para imprimir. Imprimam para poder levar no dia da prova. Tá? O ENAD ele só termina em setembro, né, de 2020, quando todos os concluintes, quer dizer, todos vocês inscritos, né, já tiverem colado o grau. E aqui o nosso objetivo é atingir nota 5. A engenharia tem a tradição de conseguir um conceito ótimo no ENAD, muito bom ou excelente, né, que é 4 ou 5. Então, o nosso objetivo é atingir esses 5. E que a gente tem que lembrar que o resultado do ENAD, ele atesta, né, ao país, ao mercado de trabalho, a qualidade do seu curso, da sua universidade e de seu diploma. E é uma forma de prestação de contas à sociedade, demonstrando a importância da UFMG. Ainda mais no cenário atual, né, a gente tem que cada vez mais provar que a gente está numa instituição pública, gratuita e de qualidade. Né? Então, quem ainda não preencheu o questionário, uma oportunidade de voltar lá e terminar de preencher e valorizar mesmo a instituição de vocês. E é isso. Agora a gente está aberto para perguntas. Tá? Alguém quer fazer perguntas? Eu vou levar o microfone, porque... Meu nome é Isabela, faço engenharia civil. Para quem vai colar grau no final de 2020, ainda vale o ENAD de
2019? Você foi inscrita, né? Você tem que fazer. Sim. Aí você vai estar regular. Você faz a prova, você vai estar regular, não tem problema nenhum. Tá bom. Se você não fizer a prova, aí que você vai aparecer como irregular. Ah, sim. Beleza. Tá? Aí Obrigada. tem algum impedimento. Oi, meu nome é Isabela, eu faço engenharia civil e é também, né, igualzinho. E eu não entendi uma coisa. Não pode haver, pelo que eu entendi, não pode tentar adiantar a colação para antes do dia 2 de janeiro, correto? Isso, não Mas pode. você pode marcar a colação antes para depois, ou você só pode marcar depois? Entendeu? Desculpa. Na verdade, a sessão de ensino aqui, eu não sei como é que ela está trabalhando com isso, né? Ela vai tirar seu extrato de integralização e vai ver que você não está 100% integralizada. Então, pode ser por uma previsão. Não sei como é que a sessão de ensino está trabalhando com essa previsão do ENAD aqui, né? Isso depende da unidade. Não sei como é que é, não sei se o Luiz sabe. Você não sabe. Tipo assim, eu poderia, sei lá, em dezembro marcar minha colação para dia 3 de janeiro ou só a partir do dia 3 de janeiro que eu consigo marcar uma data? É isso que eu estou perguntando. O relatório está previsto para o dia 2 de janeiro. O INEP foi uma previsão. A gente espera que saia no dia 2 mesmo, mas já teve ano que estava marcado para o dia 26, né? E saiu só dia 29 de dezembro. Então, pode atrasar alguns dias, tá? Então, sai esse relatório falando quem foi, quem está ok. Aí, a partir desse relatório, pode marcar a colação. Mas eu não sei se a sessão de ensino aqui vai aceitar uma previsão, entendeu? Da data que você vai colar. Aí pode ser, aí tem que ver com a sessão de ensino. Entendi, obrigada. Tá? De nada. Professor Anderson, talvez. Professor Anderson, ele é o coordenador do SEGRAD. Eu acho que ele tem alguma informação a passar nesse sentido. Que desespero, hein? Nossa Senhora. Não, o que normalmente acontece é o seguinte, gente, você vai fazer inscrição para colação de grau, normalmente, final de novembro, começa aquele procedimento. Tem que levar os documentos, certidão de nascimento, tudo lá. E você vai estar prevista lá para o dia, a colação padrão nossa é 22, 23 de fevereiro. Né? O que você está pensando é antecipar a colação de grau tradicional. Tá? Você vai entrar com seu pedido lá na sessão de ensino, ele vai ser avaliado, etc. O fato, ela não vai acontecer em hipótese alguma, nem que o vice-diretor fale, eu quero hoje, não vai. Então, você vai entrar com seus pedidos normais. O que vai acontecer é que a sessão de ensino não deixa acontecer até a gente ter esse relatório. E você tem que lembrar o seguinte, esse relatório ele chega na mão dos coordenadores que tem que comunicar com a sessão de ensino, lembra que a gente é humano e também está de férias dia 2, 3 de janeiro, dá uns diazinhos aí. Tá? Então é isso. Mas, assim, acontece tudo normal. Tá? Assim que for possível, a gente libera. Não, tudo bem. Tem sempre um amigo da gente que é assim, né? Ah, é o amigo. Isso aqui está parecendo aquele negócio da Rádio Tatiaia, seu nome e seu bairro, né? Aqui é seu nome e seu curso. Meu nome é Isabel, eu sou da Engenharia Ambiental. É quase igual, mas não é igual. A pergunta, de fato, é para um amigo. É porque ele tá fazendo um estágio fora do Brasil e parece que ele leu no edital que você só consegue regularizar depois de janeiro. Só que ele pediu para perguntar se é isso mesmo, se tem alguma coisa que ele possa fazer. Ele está fazendo estágio ou ele está em intercâmbio conveniado com a instituição? Você sabe? Eu acho que é conveniado, mas porque é um intercâmbio com uma universidade na Holanda. Porque se ele estiver fazendo um estágio fora por conta própria, a situação dele realmente só vai ser resolvida em março. Uhum. Se a situação dele for um estágio, a coordenação de curso vai conseguir resolver em fevereiro. Entendi. Tá? Se for estágio, intercâmbio internacional conveniado com a instituição. Tá. Ok, obrigada. Alguém mais quer perguntar, gente? Acho que a palestra foi tão boa, né? Que... Não, tem mais uma aqui. Meu nome é Letícia, eu sou da elétrica e a minha dúvida é mais em relação ao conteúdo da prova, porque não sei quais outras engenharias têm esse mesmo formato. A elétrica a gente escolhe a especialidade no fim do curso, então a gente não vê tudo. Aí eu estava vendo umas provas anteriores e tinha coisas de acionamentos elétricos que eu nunca vi no curso, porque não é minha área. E na elétrica muita gente está indo para a computação, então assim, de elétrica raiz mesmo, a gente está vendo quase nada.
Aí eu estou um pouco preocupada, porque como é que eu vou fazer essa prova sabendo metade do conteúdo, né, dos conteúdos obrigatórios que todo mundo vê, e a outra metade específica pode ser que eu não tenha visto por causa da minha escolha. O ENAD tem esse risco, porque, por exemplo, o aluno ele pode ter só 80% do curso, né, integralizado. Então, imagine que caia um conteúdo lá, alguma questão, né, lá do último período, ele não vai ter visto também. Então, assim, é sujeito a algumas... A gente corre alguns riscos, sim. Né? Tem as diretrizes do curso, né? Seu curso, a engenharia elétrica está prevista, então a prova é feita de acordo com as diretrizes do curso. Então, seu curso deve atender às diretrizes. Né? Agora, se vocês estão percebendo, talvez, que há uma diferença, assim, né? Que alguns conteúdos que vocês não abordaram, talvez seja interessante conversar com o coordenador, né, para fazer um esclarecimento assim, nesses termos, né, o que vocês podem fazer. Ele não está aqui, né? O da elétrica não está não, aqui, né? O professor Hilton não está. Talvez seja interessante conversar com ele sobre isso, que se nas edições passadas vocês perceberam que está caindo muito conteúdo que não é abordado, né, para alguns alunos que seguiram algum percurso, né, curricular. Talvez seja importante ver o que pode ser feito em termos de trabalho com os alunos, né? Eu acho que sim. Tem mais uma pergunta ali, mas aproveitando, né, é porque os cursos da Escola de Engenharia têm muitas trajetórias, né? Eu sou da Engenharia Mecânica e já vi na prova da ENAD cair questão, mesmo que ela é de uma questão, assim, digamos assim, geral, é uma questão assim, muito ligada à área, por exemplo, de energia, né? E que o pessoal que fez a trajetória de energia vai saber mais. Né? Então, pode ser que está acontecendo isso também. O curso de engenharia elétrica é um curso assim, extremamente flexível, né? E ao mesmo tempo que é bom, né? Essa prova do ENAD é uma prova muito generalista e isso aí acaba, talvez, não sei, prejudicando um pouco a gente, né? Por ter um curso tão moderno. Né? Porque o certo é isso mesmo. Ser assim bem com as trajetórias. Meu nome é Eric, eu faço engenharia civil. Eu estou perguntando para uma amiga que ela vai fazer participar de um evento, de um outro estágio que não é exatamente ligado ao FMG. E eu gostaria de saber como é que é o processo para ela regularizar depois em março. Ela não vai conseguir ir na prova. Mas é um estágio? Tem a ver com estágio? Então, ela está participando de um programa que é da Fundação Botim, que é um programa para ela formar como política, em políticas públicas, mas não é ligado à universidade, é um programa externo. É bom ela também conversar com o coordenador, né, da Civil, está aqui, né, e avisar já dessa situação, né, de como é que ela vai ter que se documentar, tudo, ler o edital, porque tem previsto algumas condições, né, porque pode acontecer, então ela tem que ler o edital, ver em qual que ela se encaixa e documentar bastante, porque a partir daí que vai ter um julgamento se ela pode ser dispensada ou não, tá? De acordo com os motivos que ela apresentar. E tem que estar sempre bem documentado, mas ela pode ser que ela só consiga regularizar no outro ano, aí não sei, tem que ver qual que é a condição mesmo, né? O que ela tem para apresentar, tá? Okay, o ideal, gente, o que a gente espera é que vocês façam a prova para não ter problema nenhum com o INEP, tá? É isso que a gente espera, ter um bom, que vocês compareçam para não ter problema depois, porque aí, senão, ele tem que submeter alguns processos para regularizar a situação, tá? Ok, obrigado. Então, gente, mais alguém? Tem um lá no fundo. Tem? Tem. Mais uma pergunta, provavelmente para um colega, né? Para uma colega, né? O que é legal, né? Eu estou vendo que vocês são amigos. Oi, eu sou o Matheus, faço engenharia ambiental. Eu queria saber onde que o vídeo vai estar disponível para a gente assistir depois. Essa eu respondo. Vai estar na página da escola. A gente vai. Depois, cada colegiado pode colocar, né? Mandar uma mensagem para vocês, que eles têm esse acesso, né? Com um linkzinho, né? Então, vai ser colocado, em princípio, na página, né, da Escola de Engenharia. Tá? E vocês vão receber esse link através de um e-mail enviado pelo colegiado. Né? Então, gente,
acho que o que a gente tem que fazer, né, professora Viviane, Michele, é agradecer muito vocês, né? Eu achei assim muito tranquila a maneira que vocês explicaram tudo. E acho que tem que ficar, né, gente, uma coisa que a Viviane falou, a Michele falou, que a UFMG e vocês, nós somos uma coisa só, né? Daqui a 30 anos, você vai ter uma vida muito próspera, eu tenho certeza, você continuará sendo o UFMG, você sempre vai ser o UFMG, né? Você não está o UFMG, você sempre vai ser isso aqui, né? E respondam, né, principalmente o questionário, né, com a cabeça de vocês, né, mas com justiça, né? Se tiver de valorizar aquilo que a UFMG tem de bom, valorizem, né? De certa forma, vocês estão valorizando a carreira de vocês, né? E eu sei que é muito difícil fazer a prova do ENAD com o mesmo ímpeto, com a mesma concentração, com o mesmo nível de concentração que vocês fizeram o Enem. Obviamente que o momento é outro, né? Mas tenta incorporar isso, sabe? Assim, fazer uma prova, assim, dê o melhor de você, né? Vou ficar aqui o tempo que eu tiver de ficar, só vou sair no último minuto, vou tentar, assim, fazer todas as questões muito bem feitas. Isso que Viviane falou sobre os textos muito longos é uma verdade, a gente chama isso de nariz de cera, né? Você olha um nariz assim, tal, quando você vai pegar, ele é falso, é nariz de cera. A própria prova do Enem é um pouco assim, né? Você tem questão que é nariz de cera, então você lê aquilo muito rápido e vai logo para o enunciado, né? Então, vale a pena, quer dizer, vale a pena, não é a palavra, mas assim, é importante fazer uma simulação, né? Entrar numa prova, ver como é que é a prova, tá? O pessoal das escolas particulares, né? E eles estão certos, eles não estão errados, né? Eles têm um cuidado muito grande de fazer essa prova lá, porque eles estão querendo exatamente valorizar a escola deles, né? E às vezes aqui na UFMG a gente não dá tanto valor para isso. A gente pensa assim que o cartão UFMG já é suficiente, né? Talvez seja, mas essa nota é uma nota importante para a gente. Sempre foi importante, agora eu acho que ela é mais importante ainda. E uma salva de palmas aí para as meninas, para as nossas meninas. Muito obrigado. Tá? A gente que agradece, viu? A atenção e o professor Luiz ter disponibilizado. Obrigado. Boa gente. sorte para todo mundo. Né? E a gente está à disposição, tá? Pode procurar. Então, tudo de bom. Foi bom, né? Porque os alunos perguntaram. Tá bom? Pegar meu computador.